Para além da pedra e cal, uma concepção ampla do patrimônio cultural. Eu me chamo Jefferson Vitorino, sou estudante de História na Universidade Católica de Pernambuco e esse vídeo é um trabalho para a disciplina de História e Patrimônio Cultural dirigido pela professora Maria do Rosário da Silva. O texto é de autoria de Maria Cecília Londres Fonseca, membro também do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural e do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro desde 2004. A Maria Cecília, lançando um olhar para a Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, podemos perceber também a imagem que evoca o período colonial, o período imperial e também a gente vê a catedral, que é hoje a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? Esses elementos que foram valorizados à época do tombamento pelo CISFAM. Entretanto, o que não está à luz é justamente o cotidiano, as experiências, as vivências, a imagem das pessoas escravizadas pegando água no chafariz Mestre Valentim, que está ali apenas como uma extensão do Paço Imperial. Outro exemplo é que na cidade de Goiás acontece a procissão do fogaréu durante a Semana Santa. Os elementos, a rotina das pessoas, as vestimentas, os rituais, as especificidades, tudo isso constitui o evento, que são elementos fundamentais para que a procissão aconteça. Entretanto, apenas a condição urbanística edificada é tida como patrimônio cultural, ou seja, o que é material. A Feira de Caruaru, por exemplo, não tem nenhuma edificação que possa ser tombada pelos critérios reguladores. Assim como o Mercado Ver o Peso, ela também acomoda várias culturas diversas. O artesanato, comidas típicas, bandas de pífanos, folhetos de cordel, é a relação de muitas influências que circulam. Um lugar como esse não apresentava uma paisagem de valor excepcional até o decreto 3551/2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro. A Constituição Federal de 98, em seu artigo de 216, ela entende como patrimônio cultural brasileiro o que eu vou ler para vocês agora. Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E ainda tratando com especificidades, é importante que crie mecanismos possíveis para a manutenção desses elementos que constituem as culturas. Dizendo que, por exemplo, fazendo premiações para que alguns grupos, algumas manifestações culturais, alguns patrimônios não sejam erradicados, não sejam esquecidos e assim diluídos sem estar na memória coletiva das pessoas que a fizeram outrora. A função do patrimônio e as políticas públicas. Com o interesse de ampliar a noção de patrimônio histórico e artístico, o patrimônio imaterial ou patrimônio intangível também necessita de proteção e, assim, de políticas públicas de patrimônio. Para o tempo, o olhar para o patrimônio intangível é muito recente e nos coloca a pensar para além da pedra e cal, para além das edificações e aí constituir, portanto, uma formação discursiva, onde podemos mapear espaços simbólicos para a formação de uma nação, essa construção da identidade nacional brasileira. O texto também notou que, em uma análise no livro de tombos do IPHAN, alguns tipos de bens trazidos pelos europeus tiveram mais exclusividades, o que seria tão perigoso, tão preocupante, quanto afirmar que só o patrimônio cultural seriam os material. E aí sugere algumas procedências. Proteger, identificar, documentar, promover, difundir, facilitando a reapropriação econômica também.
Também é interessante pensar que não adianta ter ferramentas que visem a proteção de alguns bens, mas que faça para e não com, afirmando que é importante abrir espaços para a construção coletiva desses bens e, assim, uma apropriação dos elementos que constituem o patrimônio cultural brasileiro. A exemplo de um grupo de frevo, não fazer para, mas fazer com. Esses grupos não sendo mais objeto de estudo, mas construindo suas próprias narrativas e suas próprias histórias. Sobre a noção de patrimônio imaterial. Falar de patrimônio imaterial parece falar de abstrações, coisas que não são tocáveis. Pelo contrário, o intangível, o físico, é imprescindível para a manutenção do patrimônio imaterial. E aí a Maria fala que talvez a expressão patrimônio intangível seja mais apropriada. Isso porque a questão da imaterialidade seja relativa, transitória. Um exemplo que ela coloca é dos repentistas, porque eles usam o aqui e o agora. O improviso, a agilidade, o saber como o outro vai falar para poder falar depois, e isso não se passa a não ser que haja algum vídeo de forma documental, né? Então, um exemplo perfeito para falar do intangível que precisa do tangível é os repentistas. Mas você não canta nada, meu Deus, que velha assanhada, e agora eu vou lhe lascar. Pode vir lá pra cá, bote seu oi dentro do meu, eu boto o meu dentro do meu e lá vai mandioca pra lá. Quero bater no pandeiro, você nunca cantou nada, foi a velha mais safada que veio do Ceará pra cá. Pode cantar devagar, velha é a tua avó, que ela tem um peito só e é desse cabra mamar. E aí também com a ampliação dessa noção de patrimônio imaterial intangível, a gente vai ver que esclarece alguns mal entendidos, associando sempre o patrimônio imaterial como cultura popular ou folclore. Não é a imaterialidade, ou pior, a hipotética pobreza que constitui que seja patrimônio material, não tendo subsídios suficientes materiais e que isso contrapondo ao erudito. Ela conclui que essa questão abre espaços para públicos e tradições não europeias nas políticas públicas de patrimônio cultural. E no final do texto ela fala que falar de políticas de patrimônio é ir além dos conceitos, mesmo que eles existam como referência. É ir além da pedra e do cal. É se permitir ressignificar, decodificar os tipos de bem que existem e que coexistem nas nossas comunidades. Os bens, as culturas, as manifestações que constituem e formam a nossa nação. A nossa nação que é diversa e rica nas suas particularidades. E o texto fala, sobretudo, de reivindicar os valores e as manifestações que outrora tentaram ocultar da memória coletiva, dos livros de história, das narrativas também legítimas. É, sobretudo, se perceber enquanto outro e perceber minimamente que cada cultura, nas suas especificidades, tem seu valor, tem a sua riqueza, as suas particularidades, que são, como qualquer outra, legítimas de serem exercidas com a sua plenitude.